Você precisa desfrutar disso também. Saber viver a sua vida. Mas algumas pessoas, elas não conseguem viver isso. Elas só conseguem viver da ambição. Sabe? Consegue, só trabalha para ter o que o outro tem. Ou o que o outro quer. Sabe? Isso não faz sentido, porque para que eu quero disputar com alguém sobre algo que talvez Deus não quer que eu tenha, porque eu vou mudar totalmente a minha visão. Então isso é só para animar você. Tá ruim? Vai ficar pior, mas depois vai melhorar. É sério! Tá ruim? Vai ficar pior, mas vai melhorar. Acredita, pô! Como diz aquela música, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. É sério! Não é? Como é que é? Tente outra vez. Você precisa criar vínculos que valem mais do que as suas conquistas. Ou seja, mais do que as suas vitórias. Fala igual coach agora, né? Mais do que as suas conquistas, mais do que as suas vitórias. É verdade. É melhor serem dois do que um. Quando um cair, outro ajuda. Quando um estiver sentindo frio, outro aquece. Bom dia, seja bem-vindo, você, a nossa casa, você que é capela, que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá, a gente está numa série, o Dalber começou muito bem, e ele sempre surpreende a gente com o que ele vai falar, né? Semana passada ele falou sobre Eclesiastes 3, no capítulo 3, e aí ele foi até o versículo de 1 até o 15. Então, teve até canção aqui, teve banquinho, né? Eu podia, né? Cantar também, né? Mas não sou dessa vibe, ainda não consigo fazer esse, jogar, só jogo bolinha no sinal, mas a gente vai tentando. Mas você que não viu, assistiu, vai lá no YouTube, corre lá no YouTube, tem no Spotify, tem a mensagem do Dalber, e que foi muito, muito, muito bom. Bom, vamos tentar me entregar também, deixar que o Espírito Santo de Deus me use hoje para poder trazer esse esclarecimento, do livro de Eclesiastes para nós. Tá? Ele, naquele dia, na semana passada, ele falou de um sábio. Alguém lembra o nome do sábio? Alguém lembra o nome do sábio? Colete. Ai, tá vendo? Correlite. Eu ontem estava brincando com o Johnny, falei, Johnny, essa pronúncia ainda precisa falar certinha. O que eu fiz? Eu escrevi do jeito que eu sei falar. Sabe qual é o inglês? Você aprende inglês, você fala do jeito que você vai falando ali. Eu coloquei lá, falei, correlite. Esse é o negócio. Então, esse sábio, todo o livro de Eclesiastes, o pregador ele começa a falar e entrar num questionamento. Esse aqui é um livro de um cara que estava indignado porque tudo estava acontecendo e ele queria entender o porquê que estava acontecendo. Por que tudo isso acontece? E ele faz várias perguntas para ele mesmo. E ele começa a questionar por que tudo isso acontece. Tudo isso acontece nesse mundo. Que naquele tempo que ele estava vivendo, mas exatamente no mundo de hoje que nós estamos, reflete para nós. Então, hoje eu quero falar sobre o peso das injustiças. O peso das injustiças. Por que as coisas acontecem? Não temos explicação, mas há algo aqui que eu vou dizer que você vai pegar isso para a sua vida e vai falar assim, caramba, nunca pensei dessa maneira. Já percebeu que o mundo está quebrado, todo mundo perdido, todo mundo fora do lugar, todo mundo sim, sem rumo, sem paradeiro, todo mundo está correndo atrás de um monte de coisa, mas tudo em vão.
Todo mundo está tentando fazer o seu trabalho, e não consegue chegar, talvez, no seu objetivo. Sabe? Quer viver tudo aquilo que realmente é necessário para você. O pregador, por exemplo, ele fala que tem tempo para tudo. Tem tempo para morrer, tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, tem tempo para colher, tem tempo para plantar. Falei a ordem contrária, mas vocês entenderam. Tem tempo para tudo. Tem tempo para errar, tem tempo para acertar. E aí, esses questionamentos que o pregador vem falando, ele começa a mostrar para a gente um caminho. Porque a maioria das vezes nós pensamos assim, gente, como pode acontecer tanta coisa ruim com gente boa? Como pode acontecer tanta coisa boa para gente ruim? E aí vem a pergunta, Hugo, como pode? Né? Você se pergunta como pode tudo dar certo para alguém que não busca Deus, que não está com Deus? Bom, pelo menos a gente acha que não, né? Às vezes a pessoa está. A gente está falando de humano, tá certo? Mas também o pregador fala que a gente é comparado aos animais, que não tem diferença nenhuma de homem e o animal. Não faz diferença, é a mesma coisa. Da onde veio, vai voltar. Só que o teu espírito hoje tem um sopro da vida e o outro também tem o sopro da vida, mas são coisas totalmente diferentes. São lugares diferentes, mas tudo é a mesma coisa. Então, parando para a gente analisar aqui, a gente observa que tudo que a gente faz não faz sentido. Não faz sentido. Você pode fazer tudo para fazer coisa certa. Mas, no fundo, não faz sentido. Por quê? Porque nada você vai conseguir levar desse lugar daqui, dessa vida. Você pode trabalhar, você pode ter casas, ter carros, ter mansões, ter iate, ter tudo. Mas, se você adoecer, morrer, não vai ficar nada, você não vai levar nada daqui. E é justamente isso que ele questiona. Por que a gente faz isso tudo? É como se a gente estivesse correndo atrás do vento. É óbvio que ele questiona isso justamente porque, já que eu trabalho, eu preciso desfrutar bem do meu trabalho. Já que eu trabalho, eu faço 12/36, eu faço turno, eu trabalho em 4 lugares, é igual, né? Meu marido tem 3 empregos, né? E aí, o que você faz com isso? Você faz para quê? Então, você precisa desfrutar disso também, saber viver a sua vida. Mas algumas pessoas, elas não conseguem viver isso, elas só conseguem viver da ambição, sabe? Consegue, só trabalha para ter o que o outro tem, ou o que o outro quer, sabe? Isso não faz sentido, porque para que eu quero disputar com alguém sobre algo que talvez Deus não quer que eu tenha, porque eu vou mudar totalmente a minha visão. Eu não posso ter o dom do Claudeci, porque se o Claudeci constrói os bancos da igreja. Mais uma vez, obrigado, Claudeci, ter construído tudo isso daqui junto com o Gabriel. O Gabriel, de tanto encher o Claudeci, ele conseguiu fazer, né? Então, olha só, se eu quisesse o dom do Claudeci para fazer os bancos, eu ia falar para ele que o meu banco ia ficar melhor do que o dele. Assim como o Gabriel sempre fala. O Gabriel sempre fala, Claudeci, poxa, olha aqui, está faltando isso daqui, está faltando aqui. Não é. Por quê? Porque ele fala isso brincando, mas pode ter um fundo de verdade. Não é verdade? Mas assim, então eu não posso, sabe? Eu não posso. Acho que eu sempre quis falar isso, eu não falei hoje. Estou ficando sem filtro, igual uma pessoa aí. Então, veja bem, eu não posso querer uma coisa que é do outro se eu ainda não tenho capacidade para isso, sabe? Eu não tenho capacidade de administrar isso. Mas há uma injustiça,
Por que o Claudeci sabe fazer o banco e eu não sei? Por que o Claudeci sabe fazer melhor, o Gabriel sabe fazer e eu não sei? Porque eu não quis aprender. E aí eu questiono, por que o banco dele é melhor do que o outro? Por que o banco dele é melhor do que o meu, que eu nem sei fazer? Por quê? Porque eu fico... Não, isso é injustiça, não. A gente vai ver dois lados da moeda aí. É a hora que a gente precisa parar para pensar o seguinte: se algo aconteceu para ele merecer esse mérito dele, porque é plausível ele viver empenhado no que ele sempre fez. Então eu não posso questionar o porquê que não é. Você entende? Agora, se eu não fiz, eu não tenho o direito de questionar. Eu costumo sempre dizer assim, já falei isso muito com o Serginho, falei, mano, cara, eu só posso dar palpite naquilo que eu pego para fazer. Se eu não pegar para fazer, eu não posso dar palpite. E aí vem a injustiça, sabe? E aí eu estou trazendo isso daqui para nós, para a gente poder entender, é que no livro que Kohelet, né, o pregador, cita aqui para a gente, tem muitas coisas baseadas para nós. E a gente vai ver isso. Abre sua Bíblia em Eclesiastes 3,16. Vi mais debaixo do sol que no lugar de juízo havia impiedade, e no lugar de justiça, da justiça, havia iniquidade. Aqui, a gente vê aqui o seguinte, deixa eu ler todo o texto, porque ali só está o texto base. Ele fala aqui, na minha Bíblia, aqui, na minha versão, está dizendo assim, observei que também debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até nos tribunais são corruptos, e a gente sabe disso. Disse a mim mesmo, ele falando para mim mesmo, parecia que ele estava olhando para o espelho e falando para ele mesmo. No devido tempo, Deus julgará tanto o justo como os perversos, por tudo que fizeram. Ele devia estar assim, olhando para ele assim, certo tempo Deus vai julgar sabe? No seu tempo ele vai julgar. Deve ser assim, Claudeci. No tempo dele, Deus vai julgar aquela pessoa. Não é você que julga. No tempo certo, Deus vai fazer. E no devido tempo, Deus julgará tanto o justo como os perversos por tudo que fizeram. Também refleti, aí ele fala também, eu também refleti, tem outras versões por aí, se a sua versão estiver diferente, ele também pensei sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. Você pegou? Como ele mostra para as pessoas que não, né, o ser humano não é tão melhor assim, pois tanto as pessoas quanto os animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Ali só está o texto, tá? De passar, está viajando. E aí ficou só nesse textinho, mas acompanha comigo aqui, tá? Então, as pessoas não têm vantagem sobre nenhuma, né? Sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e a eles retornam. Afinal, versículo 21, afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? É uma pergunta. Quem sabe? Quem vai afirmar isso? São questionamentos que ele tem. Vi, portanto, que a melhor coisa a se fazer é se alegrar-se com o seu trabalho. Isso é melhor que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Então, ele está dizendo que acho que é o melhor de tudo. Já que você trabalha, já que você faz, desfruta disso, mas desfruta da maneira correta. Desfruta daquilo e faz o que é para ser feito.
Senão, não faz sentido você passar por alguém e não poder estender a mão. Você passar para o outro lado e ver alguém com alguma dificuldade e você não poder estender a mão. Se você passar por tudo, eu conquistei várias coisas, mas para quê? Para mim ser melhor? Sabe? Eu estou fazendo o quê? Os jovens hoje, por exemplo, eles têm o direito de ser melhor do que os pais. Não por arrogância, nem prepotência, mas eles têm o direito de ser melhor do que nós. O meu filho, por exemplo, ele tem o direito de ser melhor do que eu, de ser o melhor marido, de ser o melhor filho, de ser o melhor companheiro. Você entende? O Serginho, vou pegar ele, o Serginho tem o maior direito hoje, já que ele não tem filho, de ainda ser o melhor filho da casa dele, dos pais. E ele já cuida lá do seu Sérgio, não, do seu Sérgio, Celso, aí mudei. Tem o direito, tem que ter o direito. Por quê? Não para se gabar, é porque não para fazer o que o meu pai não fez, mas é para dar para o pai, ou para a mãe, ou para alguém que está ali, para a sua família, aquilo que a gente não pôde dar. E esse é o trabalho certo de fazer. Você entende? Esse é o trabalho correto de fazer, porque senão tudo que você fizer não vai valer de nada. Não adianta o César fazer faculdade, agora eu vou no César. Se o César não pegar e dar o suporte para a mãe dele. A mãe dele se deu lá de trabalho para poder fazer as coisas para ele, para criar ele, deu danoninho, não é não? Né? Deu, cuidou direitinho, estrogonofe, que ele não gosta, né? Sem creme de... Aí, tá vendo? Cuidou direitinho, cara. Aí o César vai, se forma, vira o que ele vai, médico, alguma coisa, advogado. E aí, psicólogo? Aí. Tem que dar suporte para sua mãe, entendeu? Já precisa. Já precisa. Explicando aí. Então, aqui, a gente vê isso. Se tudo que você fizer, o pregador está mostrando para a gente, trazendo para nós a memória daquilo que ele pensou, de que se você não fizer o que é para ser feito, e tem a Bíblia para você basear, tudo ali que você vai ser de bom. E aí você vai pegar e vai falar o quê? Cara, eu preciso ser, porque de nada adianta. Eu vou nadar, morrer na praia, eu vou fazer de tudo e não vou conseguir fazer nada, sabe? Porque o maior prazer de um ser humano, eu acho que é conquistar as coisas e fazer o bem para as pessoas. Por isso que a Bíblia fala, Jesus sempre falou, ame o próximo como a ti mesmo. É você poder estender a mão sem querer nada em troca e ajudar as pessoas. É você estender a mão àquele que precisa. É ajudar os órfãos, a viúva. Por isso que a gente é assim, a gente pega e fala, a gente tem que fazer o que é para ser feito, o que a Bíblia manda para a gente fazer. Só que o pregador aqui, no capítulo 3, no versículo 16 até o 17, ele vê uma injustiça pervertida nos tribunais, na vida e no julgamento lá. Olhe para nós, há muitas pessoas também assim nos tribunais de hoje. Tem pessoas inocentes, tem pessoas que merecem. Tem família que não merece passar por aquilo. Tem família que também não merece. A gente pode pensar, não, ela merece. Não, não merece. Ninguém merece passar por isso. Só que há escolha. Eu escolho, eu vou fazer uma boa escolha, eu vou viver, vou desfrutar dessa boa escolha. Agora, a escolha que outras pessoas podem tomar, a gente não tem como administrar isso, porque você não dá para entrar na mente dela. Não dá para entrar na cabeça dela e falar, é aqui. A gente orienta, direciona, mas quem vai tomar a sua decisão final é a pessoa, ou você. No capítulo 3, do 18 até o 22, que havia aqui,
que ele fala assim: eu também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. Aqui ele está dizendo assim, querendo mostrar para a gente o pouco tempo de vida e igualdade entre o homem e o animal. É o mesmo tempo, é o mesmo período, é a mesma criação, foi do mesmo Deus, entende? Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, olha que coisa louca. E aí ele começa a explicar para você: olha, você não faz diferença nenhuma de um animal, cara. Ele não fala, mas ele sente. Ele tem os mesmos órgãos que você. Talvez ele tenha o mesmo instinto e você também o mesmo instinto que eles. Não faz diferença. Me entende? Porque é a mesma coisa, já viu aquelas pessoas que maltratam o animal? Aí todo mundo tem os defensores que pega para capar mesmo. E está errado. Aí você pega um parente seu, uma mãe, um pai, e faz a mesma coisa. Errado. Não funciona. Precisa de clareza para você entender que não faz. Você está fazendo errado. E aí vem todos esses questionamentos. O que a gente está fazendo? O que Corrélio estava dizendo para a gente? Presta atenção. Tudo que você fizer hoje e não fizer da forma que o Senhor quer que nós façamos, não adianta nada. Não adianta nada. Tudo é em vão. É correr atrás do vento. Nem correr atrás de uma borboleta tentando pegar, porque a borboleta escapa de você. E o vento, muito menos, você não vai ver. Então, tudo que você fizer não vai adiantar nada se você não tiver propósito. No versículo 4, que ele começa num outro questionamento. No versículo 1, ele fala também: observei ainda toda opressão que corre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, ninguém para consolá-los. Opressores são poderosos e as suas vítimas são indefesas. É ou não é a realidade de hoje? E aí eu disse, por isso que eu gosto, e eu amo essa igreja, porque é uma igreja que o corpo dessa igreja, ela funciona. O corpo dessa igreja sente que o dedinho mindinho precisa de ajuda, que o resto do corpo precisa de ajuda. Sabe? Que todo mundo se move, se movimenta para poder ajudar. Do tamanho que ela é, porque eu tenho certeza que Deus vai acrescentar do seu devido tempo. Moral da história. É como não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A pessoa fazer tanto, tanta gente boa fazendo tanto para o reino e passando por dificuldade. Tanta pessoa fazendo para tanta coisa para o Senhor e ainda passar por problemas assim. Tanta gente boa, pastores, líderes, os membros da igreja, assim como se fala, ou pessoas da igreja, passando por momentos difíceis. E não dá para entender por que passa isso. Se há outros, como já fizeram falando comigo, é outras coisas. Mas vamos fazer isso. Sabe? Chegaram para mim e falaram para mim, é porque você não está dizimando. Gente do céu, é o que eu mais faço. Né? Com outro nome. Que a gente... oferta. Oferta. A gente vai ali dar a nossa contribuição para a igreja.
e além do que a gente pode. E a gente passa por algumas coisas que a gente não sabe por que a gente está passando, mas Deus vê. Deus sabe por que você está passando. Deus sabe por que está acontecendo tudo isso. Talvez você não vai entender como pregador, como ele aqui está dizendo, não dá para entender por que isso acontece. Aí até chegar uma hora que ele falou assim, eu entendi que por todo o meu trabalho, por todo o trabalho que tem que fazer, eu tenho que desfrutar disso tudo para viver uma vida melhor. Vai entender o porquê que as coisas acontecem. Sabe? Vai entender. Olha que loucura. Por mais que a gente está passando por tudo, essa semana, meu filho lá na Austrália sofreu um acidente de trabalho. Ele falou, pai, foi muito azar. Estava fazendo tudo certinho, veio uma linha com um parafuso e bateu num dedo. E aí eu arranquei o negócio do dedo. E aí ele foi no médico, mandaram ele no médico, e ele falou, pai, se fosse outra hora, eu estava assim, de boa. E aí, ele de noite já falando comigo, estou indo para o hospital, com machuquei o dedo e tal, caraca, puxa, já falta eu estar passando por algumas coisas aqui, e aí a Fernanda e o Igor passar por isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque coisas ruins acontecem com gente boa. Entendeu? E por que coisa boa acontece com gente ruim? Está lá o garoto, fez uma mini cirurgia, está lá com o dedão lá, quebrou o osso, deu uma lasquinha no osso, no polegar, e teve que fazer uma reconstrução do tendão. E aí, o que acontece? Aí como é que você faz? A mãe dele já, tadinha, já com problema, e aí como que eu falo para ela? Aí teve uma hora que ela teve lá um problema assim e tal, eu falei, ops, peraí, segura no seu problema aí, dá um time no seu problema aí. É sério, eu falei isso com ela, eu falei, dá um time no seu problema aí, porque o nosso menino machucou o dedo. Ela, então, vai, vira para o canto e dorme, amanhã é outro dia. Gente, é sério. Aí você fala assim, mas Deus, mais um para mim. E bora, vamos vencer. Mais um para mim, eu estou aqui. Mais um para mim, ela está aqui. Mais um para mim, ela estava ali dando o DNA. E até quando você vai ficar aí sentado desistindo da vida? Até quando eu vou ficar aqui desistindo da vida, choramingando? Eu posso ficar bravo, eu posso ficar pé da vida. Mas isso eu não vou deixar de fazer o que Deus mandou eu fazer. E eu tenho certeza que ela não, eu tenho certeza que o meu filho também não. Não faz sentido. Faz? Não faz sentido. Não faz sentido. Então isso é só para animar você. Está ruim? Vai ficar pior, mas depois vai melhorar. É sério. Está ruim? Vai ficar pior, mas vai melhorar. Acredita, pô. Como disse aquela música, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. É sério. Não é? Como é que é? Tente outra vez. É o cara da mosca lá, o Raul Seixas. Para pensar, mano. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus está pegando, falando com a gente está dormindo. Sabe? Então, vamos despertar. Tem muita gente pior do que você. No capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, então observei todo o esforço e trabalho, observei todo o esforço, que todo o esforço e trabalho é movido pela inveja das pessoas, que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Aqui, todo trabalho é movido por inveja. Não faz sentido. Versículo 5. Os tolos cruzam os braços
e arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado de tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Não é fácil. Não é fácil. Mas com tudo isso, no capítulo 13, no versículo 13, ele diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vamos lá? Versículo 13. É melhor ser um jovem pobre, sábio, que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Tudo é vaidade. Tudo é posições, né? São posições e é da fama. Então, o que a gente vê nisso aqui? Em Eclesiastes 3 e até o 4. Deus vê que está tudo errado, mas também importa. Quando o sistema é corrupto, as pessoas são corruptas, Deus está atento. O tempo da justiça dele vai vir. Não cabe a nós julgar, nem A nem B. O tempo dele vai acontecer. Que tempo? Quanto tempo? Não sei. Mas tem uma estimativa? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando? Sei. O tempo dele virá, a justiça dele vai vir. Quando você se sentir, olha essa, essa aqui eu acho que eu estava já dormindo, escrevendo, porque eu disse aqui. Quando você se sentir revoltado, não se cale. De tantas pessoas vinham falar comigo esse tempo, eu fiquei assim, tanto disso, as pessoas não se calem, tanto se estiver revoltado, não se cale, mas também não congele, não fica parado. E aí, entrega a sua dor a um Deus que te enxerga. Entrega a sua dor a um Deus que te enxerga. Demais. Com tudo isso, entrega a sua dor ao Deus que te enxerga e tenha conselhos e com pessoas que te apoiam, que te ajudam. Pensa, porque tudo isso acontece com gente boa. Deixa a gente indignado, deixa a gente muito bravo. Não é possível. E aí a gente chega até a pensar assim, poxa Deus, sabe? Poxa Deus, não é possível. Mas é possível. Segundo ponto aqui que eu vejo no livro é trabalhar sem vínculos. Adoece a alma. Você trabalhar sem um propósito, sem um vínculo. Adoece a alma. Olha o que diz no versículo 4. Não, capítulo 4, versículo 8. Deixa eu colorir aqui para ficar destacado. Que ele diz assim no 7, né? Só para a gente completar. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso, né? É o acaso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, sem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder? A certa altura, porém, ele se pergunta: para que trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido. E aí no 9 vem uma coisa que a galera toda fica pensando, né? Isso aí a gente se prega muito no casamento, né? Mas aquilo não tem nada a ver com casamento. Ele fala assim, é melhor ser 2 do que 1, mas pode usar no casamento, tá?
Eu já uso. Já fiz isso, já falei para o Johnny. É melhor ser 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas quem cair sem ter quem o ajude, está a sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam, juntas, aquecem uma outra, mas como fazer para aquecer se estiver sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada, vencida. Uma das 2 pessoas juntas pode se defender melhor. E aqui que há parada. Vamos. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Ou, outra versão, onde o cordão de 3 dobras não se parte facilmente. E aí, a gente usa isso para casal, para incentivar, para falar, e é perfeito, mas aqui não tem nada a ver isso. Você está dizendo que você precisa ter vínculo, você precisa estar junto, unir. Não é só o casamento, mas é unir. Eu com você, eu te ajudar. Aí eu deixar, eu, você, mais algumas pessoas em volta, a igreja, Deus, e fazer que esse laço não se quebre, sabe? E tem gente que bota até o terror nisso daí. Fala que você tem que deixar Deus agir. Deus está com você a todo momento. Ao momento que você já faz a aliança com Ele, Ele já está ali. Só pode quebrar ou romper se você fizer, se eu fizer. Você entende? Então, ele fala aqui que viu todo o trabalho com todo o êxito, porém a inveja de uns contra os outros, no versículo 4, mas quem eu trabalho sozinho nunca se satisfaz. Você não se satisfaz. E esse é o retrato de quem tem conquistas, mas não tem comunhão. Esse é o retrato de quem está longe e não tem sucesso. Tá, que você está falando de sucesso? É porque você só é bem-sucedido assim porque tem alguém te ajudando, te dando suporte, tá? E você não é solidão, não é para ficar sozinho. Então, você precisa viver com propósito, não com comparação. E aí você se pergunta, a pergunta que eu falo, com quem você tem dividido a sua vida? Com quem você divide a sua vida? Aí você pensa no seu casamento, mas pensa na vida com Deus. Aí você pensa na vida com Deus, mas também na vida, em servir, em amar, em ajudar, em compartilhar. Em quem você tem vivido? Então, você precisa criar vínculos que valem mais do que as suas conquistas, ou seja, mais do que as suas vitórias. Falei igual coach agora, mais do que as suas conquistas, mais do que as suas vitórias, é verdade. É melhor serem 2 do que 1. Quando um cair, o outro ajuda. Quando um estiver sentindo frio, outro aquece. Entendeu? Ah, mas eu até escrevi aqui, tem horas que fica ruim demais, mas eu estou do seu lado. Espero que vocês estejam do meu lado. Mas não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar junto. Toda essa história de Eclesiastes não é de chegar primeiro, é de chegar junto. Você entende? Então, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente devido a isso. Porque eu tenho uma aliança com você. Eu tenho um conjunto para você. Porque se eu não tiver, nada vai fazer sentido. Na minha vida, a amizade que eu tenho com você, no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento com o meu filho, com a minha filha, com ninguém, com o meu trabalho, com tudo, nada vai fazer sentido. Então, é até um texto duro de Eclesiastes,
colocando que a gente não vale nada, a gente não tem igualdade nenhuma com os animais, mas também Ele coloca a gente como um ser que pode fazer mais que os animais. Não compara, mas pode ser, porque a gente tem raciocínio, a gente tem consciência. Então, a gente precisa fazer isso. Então, se a gente não pode mudar tudo, ainda podemos amar alguém. Se não podemos vencer o sistema todo corrupto da vida, podemos andar juntos com dignidade. Então, vai com essa aí para casa, pense, porque o reino de Deus começa onde 2 ou 3 se unem, tá? Não onde um vence sozinho. Aí que está a chave. O reino de Deus começa onde 2 ou 3 se unem. Amém? Bom, vamos orar? Eu acho que já passei da hora. Tenho certeza que já passei da hora. Bom, se você quiser ficar de pé, puder também, não tem problema. Pai, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor possa nos ter agraciado com essa mensagem hoje. Sabemos que nós vivemos num mundo tão injusto. Às vezes não queremos desistir, mas hoje que entendemos que o Senhor não nos chamou para vencer sozinhos, mas sim para resistir com dignidade, humanidade. Então, Senhor, nos ensina a nos formar vínculos e a cuidar um do outro e não correr atrás do vento somente, mas que o Senhor possa estar nos orientando e cuidando de nós a cada dia, Senhor, trazendo leveza, trazendo a Tua paz, que excede todo entendimento para a nossa vida. Por isso, Senhor, nos conduza hoje, nesse domingo tão precioso que o Senhor nos deu, porque toda vez que nós acordamos, respiramos, sentimos a Tua presença. Então, que o Senhor continue nos abençoando, dando um domingo hoje cheio, mas cheio de surpresas do Senhor para nós. E que surgir alguma avaria durante o dia, que o Senhor possa nos consolar, cuidar de nós, nos orientar, falar como é a forma correta da gente fazer, para a gente seguir. E que o Senhor nos dê uma semana cheia da Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Bom, é isso, gente. Bom domingo para vocês. Continue. Semana que vem a gente tem mais um capítulo. E é isso. Bom?